Então, hoje nós vamos falar sobre o ciclo do ácido cítrico e cadeia de transporte de elétrons. Então, pessoal, a gente vai ver o ciclo de Krebs, né, o ciclo do glioxilato e depois a cadeia de transporte de elétrons para finalizar esse assunto da próxima prova. Então, de acordo com o livro do Lenig, é o capítulo 16, lá da 5ª edição. Então, o que a gente vai ver? A gente vai relacionar o final da via glicolítica, com a formação do piruvato, e relacionar aí com a atuação da mitocôndria na presença de oxigênio e ver como que esse piruvato vai entrar na mitocôndria, como que ele vai ser, a partir dele vai ser gerado acetil-CoA, e depois como que essa acetil-CoA vai entrar participando das reações do ciclo, inserindo carbonos no ciclo de Krebs. E aí depois, de forma final, aí, vamos ver o ciclo do glioxilato, que é a parte de germinação de sementes, que envolvem a germinação, processo germinativo de semente e a oxidação de reservas durante esse processo. Então, isso aqui a gente tinha visto na aula passada, que era a relação da via glicolítica com como que era o metabolismo da glicose, Então, a gente via aqui que depois da via glicolítica, que tinha formação do piruvato, você tinha duas opções, A molécula tem duas opções. Na ausência de oxigênio, ela vai ser metabolizada no próprio citosol pelas reações de fermentação, Tanto a lática como a alcoólica. Mas tendo o oxigênio, que é a melhor saída para a mitocôndria, pegar esse piruvato, encaminhar ele para a mitocôndria, para ele entrar no ciclo de Krebs e conseguir extrair o restante da energia que tem nessa molécula do piruvato. Então, as condições aeróbicas são as melhores possíveis, que permite a oxidação completa da molécula de glicose, terminar a oxidação do piruvato. Então, o que a gente vai analisar é esse encaminhamento do piruvato agora para a mitocôndria. Beleza. Então, o próximo slide aqui, deixa eu carregar aí. É a mesma coisa, não adianta. Próximo. Deixa eu só carregar aí. Então, é isso aí. Aqui a gente tem um resumo, desse processo respiratório. Então, aqui em cima, lá na glicose, a gente já estudou essa parte da glicose, sendo formada o piruvato nas 10 reações, que consumia 2 ATPs, produzia 4, que tinha um saldo de 2 ATPs mais 2 NADH. E essa figura aí também traz as outras fontes de carbono, que são as proteínas formando aminoácidos, e as gorduras, Aí está mostrando os ácidos graxos, Tanto a glicose, o ácido graxo e o aminoácido, então, a gente vê que eles podem ser oxidados até acetil-CoA. Então, é uma via em comum, é a produção de acetil-CoA, quando a célula metaboliza qualquer uma dessas opções de reserva energética. Pessoal, desliga o microfone aí, por favor. Bota no mudo aí. Então, a gente já viu a oxidação da glicose, formando piruvato. A gente vai ver agora como que forma acetil-CoA. E nos assuntos posteriores, a gente vai ver as reações de beta-oxidação, que é a oxidação do ácido graxo até acetil-CoA, e das proteínas aminoácidos até acetil-CoA. Então, todo esse processo aqui, vocês estão vendo que tem setinhas em vermelho, que são os elétrons, que vão saindo das 3 fontes de reserva aí, da glicose, ácido graxo e aminoácido.
Então, o que, que o processo respiratório está fazendo aí? Extraindo elétrons. Não está mostrando os hidrogênios, mas os hidrogênios também estão sendo extraídos, porque eu vou ter formação de NADH e de NADPH, né? Até aqui. Agora, quando a gente for para analisar o acetil-CoA, né, já dentro da mitocôndria, você pode ver que tem uma setinha preta, uma chave preta escrita à esquerda aqui, ó, mitocôndria. Olha aonde que abrange as reações da mitocôndria, né? Pega desde o piruvato até o final da cadeia de transporte de elétron, né? Então, a partir do momento que eu tiver acetil-CoA e que eu for analisar essas reações do ciclo do ácido cítrico, que está aí bem no meio, né? Vocês notem que nós vamos ver a saída de moléculas de CO2, tem 2 saídas de CO2, e tem 4 pontos de saída de elétron dentro do ciclo de Krebs. 4 setinhas vermelhas saindo aí, que vão ser os NADH, o FADH2. Né? Então, o processo do ciclo de Krebs, ele continua a oxidar a molécula de carbono, a matéria orgânica, né? E extrair CO2 e elétrons dessas moléculas, e hidrogênios, né? Para formar o que está dentro desse quadradinho amarelo aí, ó, que é o NADH e o FADH2. Então, tem setinha vermelha saindo desde lá do começo da oxidação das reservas, proteína, gordura e carboidrato. Durante o ciclo do ácido cítrico, continua saindo setinhas vermelhas de elétrons e hidrogênios, para formar os NADH e os FADH2. Então, são nucleotídeos reduzidos, são coenzimas, que vão reter esses elétrons para depois, posteriormente, levar os elétrons para onde? Para o último quadradinho que está embaixo, que é a cadeia de transporte de elétrons da membrana interna da mitocôndria, chamadas cristas mitocondriais. Espera aí rapidinho, tem um telefone tocando aqui. Beleza. Então, gente, de uma forma geral, dá para vocês ver que desde o início até o final, eu preciso extrair energia, extrair elétrons de hidrogênio das reservas, para acumular temporariamente no NADH, no FADH2 ou no NADPH, e essas moléculas entregarem seus elétrons na cadeia de transporte, porque durante o transporte na cadeia durante a entrega do elétron na cadeia de transporte da crista mitocondrial, vai ocorrer a formação do gradiente de prótons, que não está sendo mostrado aqui. O gradiente de prótons é a força protomotriz, é a força energética que move a ATP sintase, a enzima que faz a fosforilação do ADP mais o PI para formar ATP. Então, você tem todo o processo aí, né, para a gente analisar em detalhes agora. Mas a ideia central do processo respiratório é essa: extrair energia, né, durante a via glicolítica, durante o ciclo de Krebs, e entregar essa energia na forma de elétrons na cadeia de transporte da mitocôndria, para gerar um gradiente de prótons e ocorrer a fosforilação oxidativa. Então, a fosforilação oxidativa realizada pelo processo respiratório mitocondrial consiste em oxidar reservas e, durante esse processo, extrair energia dessas reservas, da matéria orgânica, seja qual for, proteína, lipídio ou carboidrato. Independente de qual organismo for, em vegetal ou animal, vai ter um foco central em uma reserva, né, principal. Se eu for falar de vegetal, parte aérea, eu vou falar em carboidrato. Se eu for falar de animais, vai entrar as 3 fontes de reserva. Se eu for falar de semente, que é assunto que a gente vai ver mais para frente, eu vou falar de proteína, de lipídio e de carboidrato sendo oxidado durante o processo germinativo para fornecer energia e intermediários de carbono para a formação de raiz e parte aérea de uma nova plântula que está surgindo. Beleza. Então, aqui a gente tem, deixa eu carregar aí agora, o slide da mitocôndria, né? Esse aí, ó. Então, o que a gente tem? A mitocôndria está mergulhada no citosol e ao redor dela, então, eu tenho a matriz citosólica com pH alcalino. Então, a mitocôndria é composta de 2 membranas. A membrana externa, ela possui poros, né? Esses poros permitem a passagem das moléculas que vêm do citosol
para o espaço intermembrana, que é esse espaço entre as duas membranas, né? E a membrana interna, ela é cheia de invaginações, que a gente chama de cristas mitocondriais, né? É nessa interna que a gente vai encontrar todas as proteínas que a gente vai ver no próximo assunto, que é a cadeia de transporte de elétrons, que a gente não vai detalhar isso agora. Mas o que nos interessa aqui é que esse piruvato que está cá em cima, né, no esquema aí, ó, você tem até mostrando um transportador de piruvato, né? Agora, esse piruvato veio da onde? Então, vamos nos situar. A via glicolítica ocorreu no citosol. Então, aquela glicose foi quebrada em 2 piruvatos, né? Então, esses piruvatos do citosol, eles vão atravessar esses poros e chegar no espaço intermembrana. Quando ele atinge o espaço intermembrana, existe um transportador que troca por hidroxila e esse piruvato acessa a matriz mitocondrial, né? É dentro da matriz mitocondrial que vai ocorrer o ciclo de Krebs, né? Então é aqui que a gente vai se situar agora, nas reações do ciclo de Krebs. Beleza. Então, deixa eu carregar aí. A gente vai dar um destaque agora para a primeira reação importante, a partir do momento que o piruvato entra na matriz mitocondrial, que é essa que está destacada aí, ó, que é a formação do piruvato transformando em acetil-CoA. Essa reação aqui ainda não é o ciclo de Krebs, mas ela já vai ocorrer dentro da mitocôndria. O piruvato vai sofrer a ação de um complexo enzimático, né, que é a piruvato desidrogenase, e vai ocorrer nesse momento aí a descarboxilação do piruvato. Se o piruvato tem 3 carbonos e ele perde um CO2, ele vai ficar com 2 carbonos, que vai ser o grupo acetil. E nisso a gente vai ver a entrada da coenzima A para formar acetil-CoA. Tá? Então essa é uma reação que já ocorre dentro da mitocôndria e a gente vai detalhar um pouco dessa reação aí. Não faz parte do ciclo de Krebs, mas já está ocorrendo dentro da mitocôndria essa reação aí. Deixa eu só carregar. Então tá aqui, ó. Note que o piruvato tem um CO2 marcado em vermelho aí, ó, né? Esse CO2 tá marcado, é o CO2 que vai sair no final da reação, já que a gente vai ter uma descarboxilação do piruvato. Então esse CO2 aí, ele está saindo, tanto é que ele está lá no final da reação, representando o CO2 lá, ó, né? Então, esse complexo da piruvato desidrogenase são 3 enzimas, né? Por isso que tem muitos grupos prostéticos e coenzimas atuando aí, ó. Você tem coenzima A, você tem o NAD, você tem o lipoato, o FAD, o pirofosfato de tiamina. São muitas coenzimas e grupos prostéticos porque é um complexo de 3 enzimas, né? Então, esse piruvato aí, para ele perder o CO2, sofrer essa descarboxilação, vai ocorrer a entrada da coenzima A. E a coenzima A, a função dela é sempre transportar grupos acetil de 2 carbonos. Onde está esse grupo acetil? É o que sobra do piruvato quando ele perde o CO2. Ó. Então, esses 2 carbonos do piruvato aqui, ó, eles vão se ligar na coenzima A. Por isso que lá no final da reação você tem a coenzima A ligado a 2 carbonos, ó, que a gente chama de acetil-CoA. Então, nada mais é que um piruvato descarboxilado que foi adicionado a uma coenzima A. Então, você tem acetil-CoA. E nessa reação aí, ocorre a retirada de hidrogênios, né? Esses hidrogênios e elétrons são entregues para o NAD. Por isso que o NAD+, se transforma em NAD reduzido, NADH. Né? Então, essa reação não faz parte do ciclo de Krebs, mas ela já é uma reação conservadora de energia, que retira os elétrons do piruvato, da matéria orgânica, e armazena no NAD oxidado, formando o NAD reduzido. O que esse NADH vai fazer? Levar os elétrons para a cadeia de transporte da membrana interna, lá da mitocôndria, né? Para gerar gradiente de prótons e ATP sintase fazer fosforilação.
Beleza. Então, agora, a partir do momento que eu tiver a formação da acetil-CoA, a gente pode analisar as reações do ciclo. Como que esse acetil-CoA vai reagir com o oxalacetato para formar o primeiro composto que vai dar o nome ao ciclo, né, que é o citrato. Então, o ciclo do ácido cítrico, que vai formar o citrato. Então, tá aí. Isso aí a gente está vendo que é um resumo, né, daquela figura. Então, aqui está pegando de acetil-CoA e acetil-CoA entrando no ciclo do ácido cítrico. Então, né? E olha que durante o ciclo tem duas setinhas de saídas de CO2. Note, então, que os dois carbonos do acetil, eles vão sair né? Essa respiração, quando a gente considera uma célula animal, né, esse CO2 ele é colocado na corrente sanguínea, vai para os pulmões e a gente libera na respiração, né? Então a gente joga CO2, cuidado que ela na forma de CO2 durante a respiração. Agora, pensando em vegetal, ele vai sair via estômago, né, na forma de CO2. Né? O estômago absorve, ele pode absorver CO2, mas também vai liberar também durante o processo respiratório aí das células vegetais, porque o consumo de reservas tem o mesmo procedimento, tanto em animais como vegetais. A ideia é consumir as reservas. Vamos fechar o microfone aí, galera. A ideia é consumir as reservas, né? E durante essa respiração vai ser liberado, esse CO2 vai sair, né? Agora, note também que nessa figura tem as 4 setinhas de elétrons saindo, né? Essas 4 setinhas a gente vai ver que vão ser 3 NADH e 1 FADH2. Note que tem um quadradinho aí embaixo em amarelo, mostrando que as setinhas em vermelho com os elétrons são encaminhadas para os NADH e FADH2. Ó. É porque cada setinha dessa vai formar, né? São 3 que formam NADH e uma de FADH2, que a gente vai localizar elas já já. Então, o ciclo de Krebs, de forma geral, ele consegue oxidar ou extrair o restante da energia que tinha no piruvato, que se transformou em acetil. O acetil entrou no ciclo para que permitisse a extração do restante de energia que tinha na matéria orgânica, que a veia glicolítica não consegue fazer essa extração total, né? Precisa do auxílio do ciclo de Krebs para continuar essa extração. Agora, depois a gente vai comentar também que nem todo acetil-CoA que entra no ciclo, ele vai ser oxidado até CO2, né? Algumas moléculas de acetil vão entrar e o ciclo vai exportar esqueletos de carbono, como o próprio oxalacetato, malato, citrato, eles podem sair da mitocôndria e ir para outros locais na célula, levando esses carbonos para outras funções, diferente de ser oxidado até CO2. Mas claro que para efeito didático, a entrada dos 2 carbonos do acetil aqui no ciclo é representado pela saída dos 2 CO2. Então entrou 2 carbonos, saiu 2 carbonos. Então acabou. Então se você pensar lá no começo, começou com uma glicose. A glicose forma 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos. Cada piruvato forma um acetil-CoA. Então cada piruvato perde um CO2. Então, de uma glicose eu tenho 2 acetil-CoA. Então são 4 carbonos. A glicose tinha 6, sobrou durante a formação do piruvato para acetil-CoA. Esses 2 acetil-CoA vão entrar no ciclo e cada um vai perder 2 carbonos, são os 2 CO2 que estão aí na figura. Então, eu posso pensar que aquela glicose, lá no começo da via glicolítica, ela vai ser oxidada completamente até CO2. Então, não resta mais hidrogênio, acabou. O processo respiratório conseguiu extrair todos os elétrons
possíveis e os hidrogênios possíveis e acumulou tudo isso na forma de NADH e FADH2, temporariamente, conservação de energia. Para quê? Para levar esses elétrons para a cadeia de transporte, lá na membrana da mitocôndria, para gerar gradiente de prótons e permitir a fosforilação da ATP sintase. Beleza, vamos para as reações do ciclo, então. Lembrando, nós temos uma mitocôndria. A mitocôndria, aqui a gente está elucidando um ciclo. Mas claro que dentro da mitocôndria você vai ter diversos ciclos ocorrendo ao mesmo tempo. Então a gente apresenta aqui uma forma didática para a gente adicionar os carbonos e contabilizar aquilo que sai, aquilo que entra, de uma forma mais fácil. Mas não quer dizer que exista só um ciclo. Lá tem vários, dentro da matriz mitocondrial vão estar ocorrendo vários ciclos ao mesmo tempo. Né? Então várias moléculas vão sendo formadas e exportadas na mitocôndria, vários CO2 estão sendo produzidos, vários ATPs na ADH, FADH2, então está tudo misturado dentro da matriz mitocondrial. As enzimas estão lá, os substratos, as reações vão ocorrendo tudo ao mesmo tempo, né? Independente de qual organismo, se é célula vegetal ou animal, tá? Então, note que aqui no início, lá em cima da figura, tem acetil-CoA, e está marcado os 2 carbonos do acetil-CoA, né? Está marcado de rosa aí, ó. E, então, o acetil-CoA tem 2 carbonos, e note que a primeira reação de condensação, que está aí, ela vai pegar molécula do oxalacetato, que vocês podem contar aí, que tem 4 carbonos, tem 2 grupos de ácido carboxílico aí, e 4 carbonos, né? Esses 4 carbonos vai juntar com os 2 da acetil-CoA e vai formar uma molécula do citrato que tem 6 carbonos, né? Note que na molécula dos 4 carbonos do oxalacetato foi adicionado 2 do acetil-CoA. A coenzima A, ela sai da reação e fica os 2 carbonos do acetil ligados no oxalacetato, formando o citrato. E aí eu tenho o porquê do nome ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Se vocês olharem o citrato, tem 3 moléculas COO, que é ácido carboxílico. 2 já tinha no oxalacetato, já tinha 2 ácidos, e transformou em mais um quando ganhou os 2 carbonos do acetil-CoA. Então, o citrato é o que dá nome, né? Ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né? Então, é por isso. Agora, esse citrato, para ele perder o CO2, um CO2 dele, inicialmente, é preciso que ocorra um rearranjo na estrutura do citrato. Por isso que a reação 2 ela é dividida em 2A, que é uma desidratação, está mostrando a saída de água, e a 2B, que é uma hidratação, que é a entrada de água. Então, o citrato vai ser desidratado pela enzima aconitase, né, formando cisaconitato. E note que a hidroxila, a molécula da hidroxila do citrato, que está à esquerda, né, e surge uma dupla ligação aí no citrato, entre os 2 carbonos aí, ó, C dupla, uma dupla ligação aí. E agora, com a entrada da água na reação 2B, note que a dupla ligação dos carbonos aí, ó, ela some e surge uma hidroxila agora no último carbono do isocitrato. Então, na verdade, ocorre a mudança. A hidroxila sai de um carbono e vai para o outro, né? Nessa saída e entrada de água, é apenas um rearranjo na molécula para permitir a saída do CO2 que antes não era possível, na forma de citrato. Só na forma de isocitrato que ela está pronta para perder o primeiro CO2, que é a reação 3, que é chamada de descarboxilação oxidativa. Descarboxilar, reação 3, é sair CO2. Né? Quem faz isso, ó, é uma desidrogenase do isocitrato. A gente falou de desidrogenase lá nas enzimas. Ó, enzimas que retiram, né, estão retirando elétrons e hidrogênio. E note que tem uma setinha vermelha da isocitrato desidrogenase formando NADH, aqui no meio do desenho aqui do slide, a formação do NADH. Né? Então, essa molécula que tinha 6 carbonos, perde um CO2, ela vai se transformar em alfa-cetoglutarato,
cetociloglutarato que tem 5 carbonos e 2 ácidos carboxílicos, né? Agora, vai haver a entrada de outra coenzima A e a saída de mais uma molécula de CO2. Então, vai sobrar 4 carbonos, que é o succinil-CoA. A coenzima A que entrou faz parte da molécula agora. E mais uma enzima, a alfa-cetoglutarato desidrogenase, permitiu a formação de mais um NADH, né? Então, todas aquelas setinhas vermelhas que a gente viu nas figuras lá atrás, elas estão apresentadas aqui. Ó, eu tenho, por enquanto, a gente já viu duas setinhas, primeiras são de formação de NADH. Então, eu estou extraindo os elétrons e os hidrogênios da matéria orgânica, né? E armazenando no NAD, formando o NADH reduzido. Então, essa segunda descarboxilação oxidativa representa a saída daqueles 2 CO2 que entraram na forma de acetil-CoA, que está lá no alto na figura. Lá na entrada, o acetil-CoA não tinha 2 carbonos? Agora, a gente acabou de ver 2 reações de descarboxilação oxidativa. A reação 3 e a reação 4. São carboxilações oxidativas, saídas de CO2. Então, aqui eu posso considerar que aquela glicose que começou lá na via glicolítica foi totalmente oxidada a CO2, não resta mais hidrogênios. Partindo adiante, a partir do succinil-CoA, vai haver a ação da succinil-CoA sintetase. E aí, eu vou ter uma reação que se chama fosforilação em nível de substrato, é a reação 5, aqui embaixo. Note que tem uma bolinha amarela aí, mostrando a formação de ATP, né? Então, essa reação é fosforilação em nível de substrato, porque houve a reação aí, a fosforilação do ADP mais o PI, tá? Não tirou fósforo das moléculas, em si houve uma reação entre os substratos e o ADP e o PI, para formar esse ATP, mas não depende de gradiente de prótons, né? É diferente da ATP sintase. Essa fosforilação é igual a que ocorre na via glicolítica, de nível de substrato, sem gradiente de prótons, né? Então, se eu tinha uma glicose, né, formou 2 piruvato, 2 acetil-CoA, cada acetil-CoA, então, no ciclo de Krebs, vai permitir a formação de um ATP. Se são 2 acetil-CoA, 2 ATPs vão ser formados, que esse ciclo vai girar 2 vezes, uma vez para cada acetil-CoA. Quando a succinil-CoA sintetase atua, forma então o succinato. A coenzima sai do succinil e fica os 4 carbonos e os 2 ácidos carboxílicos, que é o succinato. Agora nós vamos ter que abrir um parênteses aqui, porque esse succinato tem 4 carbonos, né? E ele vai passar pela 6ª reação, que é uma desidrogenação. A enzima que faz essa reação é a succinato desidrogenase. E essa reação, a desidrogenação do succinato, forma fumarato. E nessa reação, note que tem uma setinha vermelha aí formando FADH2. Qual a diferença? O NADH, que a gente viu nas outras reações, ele é livre dentro da matriz, dentro do citosol, da célula, tanto faz. Agora, o FADH2, não, ele é fixo na enzima. Ele nunca vai estar livre. Então, esse FADH2 que está sendo formado, na verdade, ele está junto da enzima succinato desidrogenase. Ele faz parte da enzima, tá? Então, é a enzima que pega esses elétrons e hidrogênio e torna essa porção, esse nucleotídeo, essa coenzima reduzida, que é o FADH2. Agora, tem mais um porém. Essa reação da succinato desidrogenase é a única que não ocorre livremente na matriz da mitocôndria. Esta enzima ela está localizada na membrana interna da mitocôndria, que eu vou voltar lá na mitocôndria para a gente ver aonde que ela está localizada. É a única reação do ciclo de Krebs que ocorre na matriz mitocondrial. Então, note que aí na matriz tem um complexo de número 2. Aí, ó. Tem o número 1, 2, 3 e 4. Esse complexo número 2, essa bolinha aí com o número 2, é a succinato desidrogenase. Então, todas as reações do ciclo ocorrem na matriz da mitocôndria, livres aí na matriz.
quando formar succinato deshidrogenase, succinato, obrigatoriamente esse succinato ele tem que se mover até a matriz, até a membrana, tá? O succinato formado na matriz mitocondrial, ele tem que se mover até a membrana, porque é na membrana que vai estar a enzima succinato deshidrogenase, que vai metabolizar esse succinato. Claro que nessa membrana aqui, a gente só colocou, né, o autor aí só coloca os 4 componentes, 1, 2, 3 e 4. Mas toda essa membrana interna da mitocôndria é cheia desses complexos 1, 2, 3 e 4. Aqui é só uma forma didática de apresentar os 4 complexos. Mas essa membrana está cheia de complexo 2. Tem vários complexos 1, 2, 3 e 4. Mas como a gente está falando do 2, vamos imaginar que essa membrana interna está cheia de complexo 2, que é a enzima succinato deshidrogenase. Então, qualquer succinato formado no ciclo, na matriz, ele pode se encaminhar para a membrana para encontrar uma succinato deshidrogenase e transformar ele em malato. Tá? Então, essa é a única reação do ciclo de Krebs que ocorre na membrana da mitocôndria. As outras todas ocorrem dentro da matriz de forma livre, tá? Então, vamos lá. Então, a partir da formação aí do fumarato, né, esse fumarato vai ser hidratado pela enzima fumarase para formar o malato, tá? O malato, por sua vez, ele vai ser desidrogenado pela malato desidrogenase. E aí, note que tem a última setinha vermelha formando NADH. É a reação do malato. Então, se vocês voltarem depois e olharem aquele esquema resumido, tinha 4 setinhas vermelhas saindo. 3 são de formação de NADH e uma é de formação de FADH2, que é da succinato deshidrogenase, né? E mais o ATP. Então, essas são as reações que vão ocorrer a cada acetil-CoA que passar pelo ciclo. Como a glicose permitia formar 2 piruvato e a partir daí 2 acetil-CoA, então uma glicose permite o ciclo de Krebs rodar 2 vezes, tá? Então, para cada glicose, você vai ter que multiplicar esses NADHs aí por 2. Lembrando que vocês não podem esquecer que na etapa do piruvato para acetil-CoA dentro da mitocôndria, formava um NADH. Então, de piruvato para acetil, forma um NADH. Não está apresentado aqui nessa figura, mas tem um NADH aqui. Se eu juntar mais os 3 NADHs que tem no ciclo, totalizam 4. Então, são 3 NADHs do ciclo de Krebs, mais um NADH quando o piruvato formou acetil-CoA. Então, se eu perguntar, a partir do piruvato, quantos acetil-CoA são formados dentro da mitocôndria? São 4. Dentro do ciclo de Krebs, é só 3. E FADH2, é só 1. E ATP, é só 1. Agora, você não pode esquecer que isso tudo, se eu pensar em uma glicose, é só dobrar isso daí. Porque a glicose forma 2 piruvatos. Então, vocês têm que pensar sempre no início, comecei com glicose, então você tem que lembrar que uma glicose forma 2 piruvatos. Cada piruvato, um acetil-CoA. Então, isso aqui que está representado é para um acetil-CoA. Então, você tem que dobrar. Beleza. Acho que era isso. Então, essas 8 etapas do ciclo de Krebs aí, então, permitiram produzir uma quantidade importante de NADH e FADH2, tá? Não esquecendo que o papel dessas moléculas é levar os elétrons para aqueles complexos que a gente viu lá na membrana da mitocôndria, da cadeia de transporte, né? Eles têm que levar seus elétrons para lá, mas depois a gente vai detalhar isso. Então, nos eucariotos não fotossintetizantes ou em células que não fazem fotossíntese, pode ser até dentro de uma planta, a mitocôndria é o principal local onde ocorrem as oxidações, né, que vão gerar grande quantidade de ATP. Né, igual eu falei. Você pensa numa célula da raiz que não faz fotossíntese nem nada, ela vai gerar energia lá como? Com o processo respiratório.
suas mitocôndrias, via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia de transporte, gerando ATP. Se eu penso numa célula de folha, a folha pode produzir ATP com a fotossíntese, mas 24 horas também vai estar produzindo ATP com o processo respiratório, igual em qualquer outra célula. Não tem diferença. A respiração funciona 24 horas por dia em qualquer organismo. Então, esse processo aqui vai estar ocorrendo o tempo todo. Consumir reservas, extrair energia das reservas para gerar gradiente de prótons e ATP e esqueleto de carbono, que é um dos grandes objetivos do ciclo de Krebs também. Então, só para finalizar aqui, ó, os eucariotos fotossintéticos, a mitocôndria é o principal local de síntese de ATP no escuro, né? Então, uma célula vegetal, ela só pode produzir ATP durante o dia com a fotossíntese e com a respiração, mas durante a noite é só a respiração, porque a fotossíntese está paralisada. Agora, deixa eu adiantar aqui. Bom, aqui tem um resumo, mais um resumo do ciclo aqui para a gente falar. Eu não vou detalhar de novo. Quando vocês pegarem o livro, vocês podem olhar reação por reação. Mas como a gente já comentou sobre elas, eu vim direto para esse resumo aqui. Então, o que a gente tem aqui? O acetil-CoA entrou com 2 carbonos. Note que aí tem a setinha azul, 2 setinhas azul mostrando a saída dos 2 CO2 aí, ó. Está aí na figura. Cada rodada do ciclo de Krebs, então, vai produzir 3 NADHs. Podem ver aí que tem 3 NADHs sendo formados. Um ATP ou GTP está aqui embaixo. Isso varia de célula animal para vegetal. E um FADH2 que está apresentado aí. Então, é o resumo. Tá? Para cada rodada do ciclo, tem essa formação aí dessas coenzimas reduzidas mais o ATP. Agora, qual a outra parte que cabe ao ciclo de Krebs? Além da formação de ATP, que a gente ainda vai discutir mais na cadeia de transporte. Lembra que eu falei no começo do processo respiratório que a função da respiração não é só produzir ATP. O processo respiratório tem mais funções além disso. E uma das funções é suprir diversas rotas metabólicas com esqueletos de carbono, tá? Que é o que está apresentado nessa figura aqui. Note que aqui, ó, a partir do citrato, localize o citrato aí na figura, né, que é o ciclo de Krebs, tem uma setinha azul saindo do citrato para indicar que os carbonos do citrato podem sair da mitocôndria ou ser metabolizados dentro da própria mitocôndria com o intuito de produzir ácidos graxos e esteróis. Lembra quando a gente estudou ácido graxo e esterol dentro dos lipídios? Eles não são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio? Da onde que sai o carbono, hidrogênio e oxigênio de um ácido graxo, de um lipídio? Não é da fotossíntese. A fotossíntese produz carboidrato. Então, quem vai fornecer carbono para formar essas moléculas é o ciclo de Krebs. Ele exporta esses carbonos para serem usados na síntese, por isso que está aí, ó, anabolismo, síntese de outras moléculas. Depois, abaixo, tem o alfa-cetoglutarato, setinha, mostrando que ele pode ser desviado do ciclo para formar aminoácidos e bases nitrogenadas purinas. Então, eu estou usando os carbonos do alfa-cetoglutarato para formar macromoléculas. Depois, o succinil-CoA está mostrando a saída dele também para formar porfirinas e grupos M. A própria molécula da clorofila, os citoplomos, possuem essas estruturas aí. Depois, tem o oxalacetato saindo do ciclo para formar fosfenolpiruvato, o PEP.
que pode formar a glicose. Está lá na esquerda, lá em cima, na figura. Isso aqui seria a gliconeogênese. Então, o ciclo de Krebs atendendo o processo de gliconeogênese, formação de glicose. Então, eu estou exportando carbono do ciclo para formar glicose. Fecha o microfone. Ou o oxalacetato doando os seus carbonos para formar aspartato, asparagina e bases pirimídicas, ó, que vão fazer parte dos nucleotídeos, né? E também tem aí ao lado mostrando que o PEP, o fosfenolpiruvato, pode servir de esqueleto de carbono para formar vários aminoácidos, serina, glicina e outros aí, ó. Então, o que a gente tem de conclusão aqui? Que a respiração, o ciclo de Krebs, não funciona só para produzir ATP. Ele funciona para exportar carbonos para outros locais, para serem usados esses carbonos na síntese de outras moléculas. Porque a única forma da planta absorver carbono é via fotossíntese, CO2. Então, o CO2 entra na planta e forma carboidrato. A partir daí, esses carboidratos e esses carbonos vão ser usados de diversas formas dentro do tecido, dentro do metabolismo. Então, não é só para oxidar até CO2 e produzir ATP, não. Eu tenho desvio dessas moléculas do ciclo, mandar esses carbonos para outros locais para eles serem usados na síntese de acordo com a necessidade do metabolismo celular lá, não importa onde esteja na planta, tá? Então, que fique bem claro essa participação aí. Deixa eu passar essa parte aqui. Agora, falta a gente analisar, então, o ciclo do glioxilato. Deixa eu carregar aí. Bom, no que se baseia, gente, o ciclo do glioxilato? Essa parte aqui, o que nos traz, o que nos importa mais é a questão da germinação de sementes, tá? Então, esse ciclo do glioxilato, ele vai nos mostrar como que ocorre o processo de oxidação de reservas dentro de uma semente, tá? Então, tem um papel aí também dos invertebrados, que a gente vai falar. Mas o que vale destacar aqui, a princípio, é que vertebrado não consegue converter ácido graxo ou acetil-CoA, derivados deles em carboidrato. Ou seja, nós, ou outros animais vertebrados, não conseguimos pegar um ácido graxo e converter ele em carboidrato. Fazer a via contrária. Ou pegar um acetil-CoA e converter em carboidrato. Por quê? Exige essa rota, ela exige algumas enzimas que nós não temos. Então, a gente não consegue pegar um lipídio e transformar ele em carboidrato. Ou pegar um acetil-CoA e transformar ele em carboidrato. Note que aí nessa figura tem uma setinha verde que está indo de ácido graxo para glicose. E eu botei um X vermelho aí porque vertebrado não faz isso. Nem um acetil-CoA que veio de um ácido graxo não é transformado em glicose. Mas por que eu vou trazer isso aí para as plantas? Porque uma semente, o que a semente tem armazenada nela? Carboidrato, lipídio e proteína. Tá? E o vegetal, por característica, ele transporta no seu floema, como eu já comentei aqui, açúcares não redutores, principalmente a glicose, a sacarose, tá? Eu tinha comentado aqui que os animais transportam glicose pelo sangue, mas vegetal não. Vegetal no floema só transporta sacarose, que é um açúcar não redutor. Então, se a semente tem uma reserva de gordura, de lipídio, que é o triacilglicerídeo, lá armazenadas, principalmente as sementes oleaginosas, né, que tem altos teores de lipídio, de gordura no seu endosperma. Essa semente, quando ela começa a germinar, esse ácido graxo ele vai ser oxidado até acetil-CoA, conforme está aqui nessa figura, né? Só que o vegetal ele tem um aparato enzimático para pegar esse acetil-CoA e transformar em glicose. Mas para que a planta precisa fazer isso na hora que a semente está germinando? Ora,
Se a semente está germinando, ela tem que consumir tudo que ela tem armazenado no seu endosperma, carboidrato, lipídio e proteína. O que ela vai fazer com o lipídio? Ela vai utilizar esse lipídio como fonte de carbono, igual ela faz com o carboidrato com a proteína. São fontes de carbono que ela vai usar. Por quê? A semente ela vai precisar formar um embrião, que vai ter radícula e parte aérea. Só que o vegetal ele vai precisar ali, durante essa quebra das reservas do endosperma, vai ter que converter esse lipídio em carboidrato para poder translocar. Ele não vai translocar gordura, lipídio, nem o acetil-CoA produzido do lipídio. Tem que transformar esses carbonos da gordura, que está armazenado no endosperma, em carboidrato, para poder ser utilizado na formação das raízes e parte aérea e dos outros tecidos que a planta vai ter. Claro que aí vai ter formação de lipídio, de pigmentos, tem moléculas com outros nutrientes, minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, por aí vai. Mas essa ideia que a gente tem que ter na cabeça, que a semente ela vai conseguir desenrolar esse processo aí para poder transformar o lipídio em carboidrato durante o processo germinativo. Então, é para isso que o ciclo do glioxilato vai funcionar, tá? Fecha o microfone aí, galera. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o esquema do ciclo do glioxilato. Então, primeiramente, aonde vai ocorrer isso? Dentro da semente vai surgir o glioxissomo, que é a mesma coisa do peroxissomo na folha. Glioxissomo na semente, peroxissomo na folha. Então, durante a germinação, surge esse glioxissomo e é dentro dele que vai ocorrer o ciclo do glioxilato. Então, aquela oxidação da gordura, do lipídio que está no endosperma, claro que vai passar por um processo de beta-oxidação, que a gente não estudou ainda, a gente vai estudar mais para frente na parte de metabolismo de lipídio, que é o lipídio passando pela beta-oxidação para ser quebrado de 2 em 2 carbonos, que são, na verdade, os acetil-CoA. Então, quando uma gordura no endosperma vai sendo quebrado de 2 em 2 carbonos, vai formando um monte de acetil-CoA. Lembra que o ácido graxo era uma molécula com vários carbonos, de 4 até 36 carbonos. Então, esse acetil-CoA, quando ele entra no ciclo, isso aqui parece muito com o ciclo de Krebs, mas não é mitocôndria, isso aí é glioxissomo. Então, vai ter duas enzimas que estão marcadas com um quadradinho vermelho aí, ó, que é a isocitrato liase e a malatosintase, que são duas enzimas que os vertebrados não possuem. Os vegetais e os invertebrados possuem. Então, note que algumas reações aí são muito semelhantes ao ciclo de Krebs. Acetil-CoA mais oxalacetato, lá em cima, forma o citrato, que depois vai a isocitrato, e aí tem o diferencial. Porque se eu tenho 6 carbonos no isocitrato, aqui, em vez de ter a ação da alfa-cetoglutarato, eu tenho a ação da isocitrato liase, que é uma enzima que está presente nos vegetais e nos invertebrados. E aqui ocorre a formação, Na verdade, a molécula tinha 6 carbonos, 4 carbonos ficam com o succinato, que está aí embaixo, e 2 com o glioxilato, por isso que dá o nome de ciclo do glioxilato. Então, esses 4 carbonos do succinato, já a gente vai falar deles, para onde que ele vai. Esse glioxilato de 2 carbonos vai reagir com mais um acetil-CoA e vai formar, então, um malato, porque, na verdade, o glioxilato com 2 carbonos ganha 2 carbonos da acetil-CoA, a coenzima A sai e fica o malato. Então, o malato para oxalacetato, é a malato desidrogenase, forma NADH, a mesma reação do ciclo de Krebs. Então, é muito parecido, com exceção dessas duas enzimas aí, isocitrato liase e malatosintase, tá? Então, os vegetais e os invertebrados, leveduras, a produção de compostos com 4 carbonos, que é o succinato que está mostrando aí, é um
foco principal do ciclo do glioxilato. Por quê? Pensa comigo. O lipídio estava armazenado no endosperma, ele foi quebrado de 2 em 2 carbonos e formou um monte de acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai para o glioxissomo e lá, na verdade, eu estou convertendo esse acetil-CoA em succinato. Porque se o succinato, que está aqui embaixo, tem 4 carbonos, é só eu juntar 2 acetil-CoA que eu faço um succinato. Então, de forma resumida, está acontecendo isso. Os acetil-CoA estão se juntando neste ciclo aí para formar succinato. Beleza, mas para que, né? Eu vou degradar o lipídio, formar acetil-CoA e o acetil-CoA vai se unir dentro do ciclo do glioxilato para formar succinato. Qual é o objetivo disso? Succinato já é um carboidrato. Então, eu já estou convertendo aquela gordura, aquele lipídio, em um carboidrato. Agora, o succinato é uma molécula comum que a gente viu no ciclo de Krebs. Então, o que vai acontecer agora? Esse succinato, ele só tem que sair do glioxissomo, conforme está aí na figura. Tem uma setinha mostrando o glioxissomo aí e o succinato. O succinato ele vai sair do glioxissomo e vai para a mitocôndria. E dentro da mitocôndria, aí o succinato pode seguir várias rotas. Mas uma delas que está sendo focada aí nessa figura é o succinato formando fumarato, fumarato malato e o malato sendo exportado para o citosol para fazer gliconeogênese. Até chegar em sacarose. Ó. Então, note que do lado aí tem uma bola amarela que está falando, é um corpo lipídico. Isso aí é como se fosse o endosperma de uma semente. Nós estamos no endosperma de uma semente com uma gotícula de gordura lá cheia de triacilglicerol, né, que é aquele glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Então, esse lipídio que está nesse corpo lipídico, ele vai sofrer a beta-oxidação, está mostrando essa setinha preta aí, ó, mandando o ácido graxo para o glioxissomo, e essa reação do ácido graxo formando o acetil-CoA é as reações de beta-oxidação que a gente vai analisar em outra aula. Então, na verdade, olha que a gordura, o carbono que está na forma de lipídio, ele passa pelo glioxissomo, vai para a mitocôndria e volta para o citosol para formar sacarose. Então, olha o que eu falei no começo. A semente vai fazer um processo, durante o processo germinativo, ela vai converter os carbonos do lipídio em carboidrato. Sacarose, que é algo que ela vai translocar e vai usar de forma muito mais fácil do que se esse carbono estivesse na forma de lipídio. Tá? Vou voltar aqui só para vocês verem uma figura mesmo da microscopia eletrônica, a fotografia real de um endosperma de uma semente. Então, olha aí. Note que aqui nessa figura, à esquerda, no alto, está lá, ó, em branco, nessa bola branca aí, ó, é o corpo lipídico. É o endosperma da semente do pepino, com várias partes brancas aí mostrando a gordura que está armazenada no endosperma. Em preto aí no meio está o glioxissomo. Então o lipídio triacilglicerol vai ser quebrado em ácidos graxos, o ácido graxo vai ser enviado para o glioxissomo. Aqui no glioxissomo ele vai sofrer as beta-oxidações, formar acetil-CoA, passar pelo ciclo do glioxilato para formar o succinato de 4 carbonos. E o succinato vai ser enviado para a mitocôndria, que está aí também na figura mostrando. Ó. Na mitocôndria, o succinato vai a fumarato, malato. O malato é mandado para o citosol para fazer a gliconeogênese. Então, tudo ocorre no endosperma da semente. Né? A formação de sacarose a partir de lipídio, triacilglicerídeo, que foi armazenado nas oleaginosas. Então, gente, não esqueça que estamos falando de uma semente em germinação, tá? Então, a parte aérea vegetal não vai fazer esse processo, porque os lipídios que estão na parte aérea de uma planta estão na forma de membrana, né, estrutural. Não é reserva energética. Reserva energética a planta tem na semente, não tem outra forma.
Então, por isso que é focado esse ciclo do glioxilato para sementes de vegetais, tá? Então, deixa eu parar aqui temporariamente para não ficar